Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje é dia 1º de julho, iniciamos o mês 21h09. 1º de julho de 2025. Estamos a 628 dias do término da geração da figueira, né? Glória a Deus por isso. Estamos vencendo em nome de Jesus, vamos vencer, porque Ele é fiel e justo para nos dar aquilo que nós precisamos, né? Pensamos, e nós vamos invocando o Seu nome, em nome de Jesus. Mas é isso aí, muita coisa acontecendo, como todos os dias, né? Não, notícia é o que mais tem. Notícias é o que mais tem, mas nós vamos firmes, né, com Cristo, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Boa noite, Maris, para o Senhor, doutor Ivânia. Não reparem, porque esfriou mais aqui, então já viu, né? Esfria, me ataca. Normal. Paz do Senhor, Larissa, paz, Sara. Já tomei até um xarope já para melhorar o... Engraçado que eu passei o dia inteiro bem, agora foi que me atacou. Ai, só um minutinho, gente. Dá uma dor dentro do nariz, arde lá dentro do nariz, aí você tem que espirrar, não tem jeito. Mas é isso aí. Eu tava hoje ouvindo, né, um rabino, um dos rabinos que eu gosto de ouvir, e ele tava dizendo o seguinte, peraí, ai Senhor, muito interessante, que esse mês é um mês crítico para o povo judeu. Esse mês para o povo judeu chama-se mês de Tammuz. É um mês crítico. Por que crítico? Porque no dia 17 de Tammuz, porque o mês deles começa na lua nova. E a lua nova, se não me engano, foi dia 23, é isso? Foi por aí. E aí começou o mês de Tammuz, né? Deixa eu colocar meu óculos, gente, que eu não escuto nada. Minha rinite tá atacada. Mas começou a atacar agora há pouco. Eu passei o dia bem, sem nada. É que tá esfriando aqui bastante, entendeu? Então, como é que diz? O frio sobe do chão. Tem horas que... Apesar de eu estar de tênis grosso, mas... É assim mesmo, é normal. Normal. Mas... Boa noite, Alberto. Mas nós temos que... Então ele disse o seguinte, que esse mês é o mês de Tammuz, né? E o dia 17 do mês de Tammuz é o dia em que o templo de Jerusalém foi destruído. Tanto na primeira vez como na segunda, é o mesmo dia. Shalom, Andréia, Shalom, Maria Rita Rissato. Que todos sejam bem-vindos. Pode ser que eu esteja escutando errado, mas eu fui aquele Shalom do Pastor Luiz. Vamos ver se o Pastor Luiz sabe aqui. Pastor Luiz, esse mês eu acho que eu não escutei errado. É mês de Tammuz, dia 17 é o dia que o templo foi destruído, não é isso? Boa noite, Patrícia. Eu ia estar atacada a minha visão está super atacada. É isso, né? E foram as duas destruições do templo, né? Tanto a destruição da primeira vez com Nabucodonosor, como a dos romanos, não é isso? Dia 17 do mesmo mês, né? Mês de Tammuz, não é? Pelo menos é o que eu escutei o rabino falando hoje. Mas como eu estava fazendo uma outra coisa, eu estava ouvindo e, né, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Boa noite, Susan. Mas eu acredito que eu ouvi certo. Então é isso aí, irmãos. Então, para o judeu, esse mês é um mês que eles estão em estado de alerta. E mais interessante é que não é só os judeus que estão em estado de alerta. O Japão também
Shalom. Você tem que entrar lá no meu feed e clicar na bolinha. E aí como é que diz? Para você poder entrar, porque eles estão boicotando. E hoje eu até mandei um vídeo para várias pessoas sobre como que eles estão nos rastreando, né? Eles já estão nos rastreando. Engraçado uma coisa que está acontecendo aqui no meu celular. Eu coloquei VPN no meu celular, né? Mas o Google e também Dia da Independência, né? É dia 4, né? Dia 4 é. Então, o Japão está esperando um grande terremoto para o dia 5. O Japão está esperando um grande terremoto para o dia 5. Vamos aguardar, né? Ver o que vai acontecer. Mas tem muita coisa aí para acontecer. No Brasil também tá marcado coisas para acontecer. Não sei se, né? Isso, independência. Não sei se eles vão conseguir fazer o que eles estão pretendendo, né? Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque os acontecimentos estão aí, né? O ano do Senhor começou em março, né? Então a gente sabe que é um ano de juízo. O ano de 2025 é um ano de juízo, entendeu? Mas nós estamos confiando no Senhor, né? A nossa confiança é no Pai. E nele nós vamos cumprir os seus mandamentos e aguardar o seu livramento, né? É isso que nós temos que fazer. A nossa missão é cumprir os mandamentos do Senhor. A nossa missão é não desistir. Irmãos, não desistam. Aconteça o que acontecer na tua vida, você fica firme. Aconteça o que acontecer na tua vida, você se segura firme com Jesus. Você quer a vida eterna? Porque é o seguinte, tem muita gente aí bradando que Jesus não vai voltar, não. Que Jesus vai demorar muito para voltar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho dor no coração de ouvir esse tipo de coisa. Tenho dor no coração de ouvir esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, isso daí é uma forma de Satanás enganar muitos. Presta atenção. Essa é a forma de Satanás enganar muitos. Não se deixe ser enganado por ele. Não se deixe cair no conto da Eva. Eva foi enganada. Foi dito a Eva que ela ia ter, como é que diz? Que ela ia ter vida eterna. Tá entendendo? E ela teve foi a morte. Ainda não foi eterna? Pois é, e ainda duvido. Ainda não foi morte eterna porque Deus é misericordioso, entendeu? E mandou Jesus Cristo para morrer por nós. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, para que não houvesse, sabe, não houvesse, como é que diz, jeito de nós perdermos a vida eterna. Então, meu irmão, agarra a vida eterna. Agarra a tua tábua de salvação. Qual é a tua tábua de salvação? A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Eles são a nossa tábua de salvação. O Senhor está de braços abertos para quem quiser a vida eterna. Você só tem que cumprir os preceitos dele. Ai, mas é tão difícil, irmã Ruth, cumprir. Não é não. Não é difícil, não. As amarras deles são a liberdade para você. Agora, a liberdade de Satanás vão te escravizar. A liberdade de Satanás te põe algemas. A liberdade de Satanás te põe uma bola de ferro no teu pé. Tá entendendo? É uma liberdade que escraviza. Não é o que eles chamam de escravidão, a vida com Deus. Não. A vida com Deus, se é que é uma escravidão que liberta. Tá? As amarras de Deus na nossa vida são a palavra dele. É como você tem que viver. Essa maneira de viver vão te dar a liberdade que você precisa. Vai te levar para a vida eterna, vai te levar para o mundo onde o Senhor criou para ser perfeito. Tá entendendo? O Senhor criou o mundo para ser perfeito. O homem deu de bandeja para o diabo. E o Senhor delimitou um tempo, 6.000 anos.
para o homem se converter. 6.000 anos para estar na mão, né? Na mão do adversário. Mas cada um sendo provado da sua maneira para alcançarmos a vida eterna, para retornarmos para o Éden. Entendeu? Nós estamos indo de volta, irmãos. Estamos indo de volta para a vida que nós deveríamos nunca ter saído dela. Já está chegando, nós estamos já no final de tudo. Você tem que compreender, você tem que criar força. Você pensa que para mim também não é difícil? Esses dias atrás eu passei mal, eu cheguei a ficar ruim. Sexta-feira eu tava que parecia que eu ia ter uma coisa, sabe? De tanta tristeza que eu estava sentindo, de ver irmãos abandonando o barco da fé. De irmãos abandonando, sabe? A presença do Pai. E já desistindo. Sabe, mas eu pedi tanto a Deus que me restabelecesse a alegria da salvação na minha vida, para que eu ficasse blindada do sentimento que eu estava tendo. Não sentimento contra Deus, não. É um sentimento de incapacidade. Um sentimento de falar, Senhor, exatamente, seria esse o dia de Sodoma e Gomorra e com Noé, onde a iniquidade chegou no limite, exatamente. E eu pedi para o Senhor no domingo, eu falei, Senhor, restaura a minha fé, restaura a minha alegria. O Senhor tem falado comigo há quantos anos que o Senhor tem falado comigo. E eu estou aqui ouvindo esse pessoal desistindo da caminhada, desistindo de pregar a volta de Jesus. E eu estou aqui me acabando com eles, me acabando de tristeza. E eu pedi para o Senhor me blindar, sabe? Eu levantei domingo melhor, ontem melhor ainda, hoje melhor ainda. E assim, a Canaã, né? Tá cortando aí que já deu o sinal aqui que tá cortando, Mas é normal. E hoje eu meditando, né? Tem um salmo que eu gosto muito. Aliás, 2 salmos que eu gosto. Aliás, eu gosto de tudo, mas são 2 salmos que mexem com a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês esses salmos, porque... Gente, não repara, meu olho tá lacrimejando muito por causa da alergia. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ler primeiro o Salmo 1, tá? Exatamente, estão desanimando da jornada. Estão desanimando da jornada. Princípios morais não tem mais no mundo. O mundo é um caos, se demora mais, imagina quanto sofrimento. Exatamente. Mas todos vivendo suas paixões, dizendo o importante é ser feliz. E não importa como vai ser feliz. Ninguém se preocupa mais com o próximo, não. Ninguém se preocupa mais. É como Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra era assim, eles não se importavam, eles eram ricos. E se chegasse um estrangeiro, precisasse de um pouso, precisasse de uma alimentação, eles negavam. E ainda roubavam o coitado do viajante, deixavam ele perecendo sem ter como sair da cidade. Tinha mais essa ainda, entendeu? É a situação de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi queimada somente pela perversidade sexual, não. Ela foi queimada pela falta de hospitalidade, pela violência. Porque, queira ou não queira, né? Uma coisa está ligada na outra. Perversão sexual e violência estão ligadas, né? Estão ligados. Infelizmente, né? São pecados. Exatamente, temos que ser fortes. E da onde vem a nossa fortaleza? Só do Senhor, só Ele é a nossa fonte, né? A nossa fonte de fortaleza. Paz, Irene, seja bem-vinda, minha irmã. Mas vamos lá. Vou tomar água aqui para acalmar a minha garganta. Boa noite, Charles. Seja bem-vindo. Diz assim no Salmo 1. Irmão, se nós entendermos a profundidade do Salmo 1, tá? Se você entender, você mergulhar no Salmo 1, é lindo demais. Tente decorar o Salmo 1, entendeu?
Ela tá caindo. Aqui para mim cai algumas vezes, mas é a internet que está muito lenta, tá? A internet está lenta no país todo, e isso é proposital, tá? Isso é proposital, a internet está lenta. Tanto que já tem um aviso aí que nesse mês agora pode dar um apagão na internet no Brasil. Presta atenção. Pode dar um apagão na internet no Brasil, tá? Então vamos ficar alerta, né? Vamos nos segurar, né? Nos segurar, pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Então eu quero ler com vocês, eu queria que vocês entrassem na cena do Salmo 1. É muito linda a cena do Salmo 1. Olha aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então eu queria que você se colocasse num caminho, como se você estivesse numa estrada. Não uma estrada normal. Esteja numa estrada agora, uma estrada de terra, de chão, tá? Na terra, caminhando. Olha aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Você está na estrada. O ímpio passa, vem no teu ouvido, mas você não escuta. Você pretende caminhar o seu caminho sem ouvir o ímpio. Nem se detém no caminho dos pecadores. Você não vai parar para ver o pecado desse, daquele, para contribuir com o pecado dele, nem fazer parte do pecado dele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe as mesinhas no meio do caminho? Com aqueles quiosquezinhos que se senta ali, aqueles que gostam de beber, aqueles que gostam de comer. Então, você não se assenta ali. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que só isso é a roda dos escarnecedores? Não. Você sabe aquela TV que você tem em casa, que você gosta de escutar aqueles programas de humor, que fazem humor contra Jesus, né? Porta dos Fundos, né? Chico Anísio fazia muito humor contra Jesus, não sei se vocês lembram disso. Jô Soares fazia humor contra a palavra de Deus, né? Fazia humor fazendo chacota dos servos do Senhor. Quantas vezes eu tive nessa roda dos escarnecedores? Quantas vezes eu sentei nessa roda de escarnecedores? Boa noite, Tânia. Quantas vezes eu sentei nessa roda? Quando eu lembro disso, me dá uma tristeza enorme. Shalom, Leninha. Mas glória a Deus, faz muitos anos que eu saí dessa roda. Olha aqui, ó, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu caminhar rumo a Canaã celestial é meditando na lei do Senhor, de dia, de noite, quando você para dormir. Na tua jornada, nessa estrada que você está caminhando, que eu também estou, a gente não para pensar nas coisas dessa vida, mas paramos para meditar na palavra, para meditar na lei do Senhor, para buscar de Deus a direção. Olha aqui o que você vai ser, pois você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós vamos passar pelo ribeiro. Você está vendo aquelas árvores em volta do ribeiro? Uma daquelas árvores é você, a qual dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria o Senhor te levanta, na estação própria o Senhor abre a tua boca. Na estação própria você gera frutos, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ah, irmã Ruth, mas a minha vida financeira não prospera. Como não prospera? Por acaso, você tem falta de alguma coisa? Tá faltando pão? Tá faltando a roupa para você vestir? Ah, mas eu queria ter roupas assim, assim, assim. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim: tendo o que comer, o que vestir, estejais contentes. Se você pode ter uma roupa de 5.000 reais, amém. Mas se você pode ter uma roupa só de 100, amém também, do mesmo jeito. Deus sabe o que Ele dá para cada um. Tá entendendo? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Se você, muitas das vezes,
não pode comprar uma roupa, mas você ganha a roupa porque Deus manda para você a roupa. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Entendeu? E tudo que você fizer, puser a mão, vai prosperar. Pode você não enriquecer, mas não vai faltar nada, porque a prosperidade, quer dizer, a falta de necessidade, estará junto com você. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, às vezes eu fico olhando, me chama muita atenção, presta bastante atenção. Eu vejo o pessoal dizendo, né, estão com fome, né? Exatamente, Charles, o dinheiro se torna um laço. Exatamente. Deus só dá dinheiro para os seus filhos quando sabe que o dinheiro não é um laço, entende? Exatamente isso, meu irmão. Exatamente isso. E eu fico, assim, impressionada, porque às vezes eu vejo pessoas se queixarem que estão com fome, que aquela comunidade está passando fome, que é isso, e que estão com fome, não sei o quê. Aí eu fico olhando e falo, mas peraí, a palavra de Deus diz assim, que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que esse povo está passando fome? O que eles estão fazendo para estar passando fome? Irmãos, eu tenho testemunhos na minha vida tremendos. Não só que na minha vida própria, mas testemunhos de irmãos que não tinham nada nem de casa para comer. E o Senhor enviou o seu anjo lá. Pessoas pobres, necessitadas. E o Senhor, de alguma forma, levou. Tem uma senhorinha aqui no Instagram que eu vi ela contando, né? Não sei quem viu aí, tem um vídeo dela, não sei, eu não salvei o vídeo dela. Mas ela contando que ela morava no Nordeste, a comida deles, alguns dias. E o marido saiu para ver o que conseguia, né? Para trazer para as crianças comerem. E as crianças reclamando de fome, ela falou, olha, vamos esperar que Deus vai mandar nosso alimento. E ela falou, vai brincar aqui, daqui a pouco Deus manda o nosso alimento. E as crianças foram brincar e não se queixaram mais de fome. De repente, ela viu um cachorrinho chegando e o cachorrinho tinha uma coleira e na coleira tinha uma nota de R$100. Tá entendendo? No tempo que R$100 valia bastante coisa, né? Esse é o Deus que faz maravilhas. Esse é o Deus que cumpre em nós a sua vontade. Isso daí tem vários e vários e vários casos. Tá entendendo, meus irmãos? Vários casos do Senhor alimentar. Eu nunca me esqueço de uma senhora em São Paulo. Ela estava, as coisas dela, diz que ela olhava para as latas de alimento dela e falava, Senhor, tá tudo acabando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você viu, né, Sara? Aí, o que ela fez? Ela começou a orar e o Senhor falou para ela, pega a sua bolsa e vai para o mercado. Diz que ela escutou. E ela retrucou, mas Senhor, como? Falou, pega a sua bolsa e vai para o mercado. E ela foi. E o Senhor falava para ela assim, enche o carrinho. Enche o carrinho. E ela começou a encher o carrinho, né, de tudo que ela precisava. E o Senhor falava para ela, põe mais, enche o carrinho. E ela encheu. E aí o Senhor falou para ela, vai para a fila. E Deus mostrou qual era o caixa que ela tinha que ir. E ela chegou naquele caixa. E quando foi e ela assim, apreensiva, porque como que ela ia fazer? Como que ela ia fazer para pagar aquela compra toda, o carrinho lotado, transbordando? Quando ela começou a passar a compra, a moça do mercado gritou, né, no alto-falante, lá no microfone, e falou, olha, o caixa tal está recebendo agora uma oferta do mercado, um prêmio do mercado pelo aniversário do mercado. Então, a pessoa que está passando a compra agora no caixa tal, que era o caixa dela, a compra é tua, é de graça, o mercado está dando a compra para você. Diz que essa mulher, ela se debulhava em lágrima. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos,
Eu nunca me esqueço, presta atenção no que eu vou te contar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada mesmo. Literalmente eu não tenho nada. Sou sincera para você. Tá? Eu vivo pela misericórdia do Pai. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Mas eu lembro que nesse dia eu ia no mercado, e sempre eu vou no mercado, eu nunca vou no mercado com dinheiro sobrando. Eu gosto de ir no mercado com dinheiro do que eu preciso para baixo, tá? Para não ter perigo de ficar gastando demais. Mas escuta o que aconteceu comigo. Nesse dia eu saí com R$50 e eu tinha outros 50 aqui dentro. Eu tinha R$100 em casa, eu levei 50. Cheguei ali na esquina, que é aqui pertinho da minha casa a esquina. Cheguei na esquina, eu escutei assim, volta e pega os outros 50 também e leva para o mercado. Eu falei, mas meu Deus. E eu escutei de novo, volta, pega os outros 50 e leva para o mercado. Eu falei, tá bom. Entrei, peguei o dinheiro e fui para o mercado. Cheguei lá, comprei as coisinhas que eu precisava. Eu fiz a conta e ia dar R$48. Vai ouvindo, irmãos, vai ouvindo. Aí, quando eu cheguei no mercado, eu sempre vou no caixa rápido, mas aquele dia Deus me impulsionou de ir lá para frente, pro caixa lá na frente. Dá uma distância aí de uns 15 metros mais ou menos do mercado. Acho que 15 para mais, o mercado é bem grande aqui. E eu fui. E cheguei lá, tinha uma senhorinha muito simples. E ela falava assim para a moça do caixa, mas como que o cartão não tá passando? Você tem certeza que o cartão não tá passando? Ela falou, não tá passando. Não tá dizendo que tá inválido, tá? Não tem crédito no cartão. Ela falou, passa de novo. Eu preciso tanto dessa compra. Quando ela falou assim, meu coração alertou, acendeu o alerta. E o Senhor falou comigo, para isso você trouxe o dinheiro. Dá para a moça aqui por trás. Não deixa a senhorinha saber que você deu o dinheiro. Aí eu falei para a moça, né? Falei, olha, é para a compra dela. Quanto que é? Ela falou o valor, não lembro agora. E eu passei o valor para ela. E ela falou, olha, o cartão acabou de passar. A sua compra está quitada, está paga, a senhora pode levar. Como assim? E ela ficou olhando para um lado e olhava para o outro, e eu percebendo, e eu voltei para o caixa lá de trás, né? Lá de trás eu voltei. Aí ela falou assim para a moça, você tem certeza que o cartão passou? Ela falou, tenho certeza absoluta que o cartão passou. Ela falou, não pode ser, não pode, você disse que não tinha mais condição de pegar o cartão, que o cartão não pegava mais. Ela falou, não, mas eu acho que deu algum problema. Eu passei de novo e o cartão pegou. Mas ela saiu daquele mercado, que ela sorria. Eu fiquei com dó daquela mulher, assim, dó não. Eu fiquei observando, né? Porque eu já passei por aquilo. E ali, naquele momento, eu senti como Deus trabalha. Como Deus cuida do seu povo. Então, irmãos, quando eu vejo alguém dizendo que está passando fome, eu fico pensando por que está passando fome. O porquê? Porque Deus, ele sacia os seus filhos. Entendendo? Então, nós estamos num momento em que nós precisamos observar o que está acontecendo. Por que que o Brasil passa fome? Será que o Brasil crê no Deus de Israel? Será que o Brasil busca o Deus de Israel? Né? Porque o Filho de Deus não fica em falta. Deus provê. Deus provê tudo, meus irmãos. Deus provê tudo. Até aquilo que às vezes você não pensa e você está precisando. Você precisa. Mas você nem ousa falar com Deus, porque você acha que é um pedido que não tem como. Quando você viu, Deus prepara. Entendeu? Esse é o nosso Deus, que ele escuta os nossos pensamentos. Ele escuta, sabe, tudo aquilo que a gente passa. Eu já contei para vocês minhas experiências. Eu tenho experiências tremendas. Sabe, se eu for contar aqui,
Eu levo 2 dias contando tudo que eu já... Aliás, eu venho contando há quantos anos, né, que eu venho falando. Então, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, boa noite, Fernanda. Eu tenho uma experiência com Deus, eu vou falar porque Deus está mandando eu dizer. Eu tenho uma experiência com Deus que quando eu fui para aquele buraco que eu já contei para vocês, que o meu ex-marido me jogou, eu e minhas filhas, para morar numa favela. Presta atenção, para morar numa favela. Eu fui para aquele lugar, era um corredor, a casa era um corredor. Era uma edícula, era um corredor, tinha uma saletinha, tinha a garagenzinha, a saletinha, tudo assim na frente. A cozinha, o banheiro e o quarto, né? E era assim, quando uma passava, a outra tinha que voltar para trás para poder a outra passar pela porta. E ali o banheiro tinha a pia, tinha o vaso sanitário e o chuveiro quebrado, caído, né? Chuveiro não, o cano caído. E não tinha mais nada, nem um armário de banheiro, nada. E tudo assim muito terrível, muito terrível. Então o que eu fazia? Eu pegava a escova minha, das minhas meninas, e eu enrolava cada uma num saquinho plástico. Porque eu saí de uma casa com tudo organizado e de repente eu me vi num lugar daquele que não tinha como nem se organizar. Não tinha guarda-roupa, não tinha nada. Eu coloquei as minhas coisas em caixas de papelão, em estantes que eu tinha do meu ateliê. É assim que eu fiquei com a cama das meninas e o meu colchão no chão. Foi assim que nós ficamos. E ali eu comecei, quando eu ia no mercado fazer compra, porque meu irmão mandava dinheiro para mim todo o mercado, fazer compra para dar para aqueles dias. E eu olhava para aquelas caixinhas, não sei se vocês já viram aquelas caixinhas que tem de guardar a escova de dente, né? Elas são pequenininhas, você encapa a parte onde você escova os dentes, das cerdas. E eu olhava para aquilo, custava R$3,75. R$3,75 custava aquelas caixinhas, 4 caixinhas. Eu olhava e falava, Senhor, eu precisava tanto disso. Tanto. Mas eu não posso levar, porque R$3,75 eu compro 3 litros de leite. Então eu não posso deixar minhas filhas sem o leite, não posso deixar minhas filhas sem as coisas para casa, sem a alimentação. Eu passava, mas eu só falava com Deus, eu e Deus na minha mente, né? Eu e Deus na minha mente. E ali, isso era toda quarta, toda sexta. Isso foi uns 2 ou 3 meses. Quando foi um belo dia, eu acordei de manhã com uma moça que eu conhecia, que ela orou muito por mim, ela e o marido dela oraram muito por mim. E acordei com ela no meu celular, ela falou, Ruth, onde você tá? Eu falei, olha, Valesca, eu não posso falar para você onde eu tô. Eu tenho vergonha de dizer onde eu estou. Mas eu tô bem, pode ficar tranquila. Eu preciso te ver, você vai me falar onde você tá. Falei, Valesca, por favor, minha irmã, olha, eu não nego nada para ninguém, mas esse eu preciso negar. Eu não posso deixar ninguém ver onde eu tô. Eu tenho vergonha de onde eu caí. Ela falou, Ruth, em nome de Jesus, quem tá mandando eu te ver é o Senhor. Então você me fale agora onde você tá. Eu falei, bom, se é o Senhor, eu vou te dizer. Mas eu falei, mas por favor, venha sozinha. Venha sozinha, por favor. Porque eu tenho muita vergonha. Ela falou assim, olha, eu não vou aí para ver onde você tá, eu vou aí para te ver. Falei, tá bom. Isso foi de manhã, hein? De manhã, eu tava ainda dormindo. Que eu já falei para vocês que eu passava a noite acordada com as meninas e nós íamos dormir quando o sol começava a aparecer. Aí o que aconteceu? Quando chegou 5 da tarde, ela apareceu na porta de casa. E trouxe uma amiga dela junto, né? Uma mulher de um médico ainda que eu conhecia. Eu falava, Senhor, tem misericórdia. O que a Valesca foi fazer? E eu naquela vergonha, ela entrou, olhou, orou. Falou, minha irmã, eu vim aqui para te ver. Eu vim aqui porque o Senhor mandou eu vir aqui. E o Senhor mandou te trazer uma coisa. Eu falei, é? Ela falou, é. Ela falou, vamos lá no carro que eu preciso te dar um negócio.
Irmãos, ela tinha um Logan, e o Logan tem um porta-mala enorme, né? Enorme. E quando ela abriu o porta-mala, as compras pulavam de dentro do porta-mala, de tanta compra que tinha lá dentro. Aí eu não deixava minhas filhas saírem, porque era um lugar muito perigoso. E minhas filhas, não porque são minhas filhas, mas elas são meninas bonitas, não são que nem a mãe, não. São bonitas. São meninas que chamam atenção. E eu falava para elas, vocês não me saiam aqui fora, nem se possível, nem na janela. Porque aqui é um lugar perigoso, pode acontecer alguma coisa com a gente. Não saiam. Deixa que eu saio, eu faço tudo. Esse é o nosso combinado. E naquele dia, eu e a amiga dela para pegar as compras. E eram sacos e mais sacos. Não era saco leve, não, era coisa pesada. Os sacos todos vinham com um saquinho dentro do outro. E ali foi enchendo a cozinha. A cozinha lá era tinha mais ou menos uns 2 por 2 a cozinha. Lotou a cozinha, o chão até em cima. Lotou, era compra uma em cima da outra. Eu lembro que eu tinha 2 cachorrinhos, os cachorrinhos chegavam a dar risada. Fora de brincadeira. Era tanta compra. Mas tanta, que eu fiquei impressionada. Eu falava, Valesca, mas o que você... Minha irmã, fica quieta, foi o Senhor que mandou. O que eu trouxe para você foi o anjo do Senhor que mandou eu pegar para você. Eu falei, amém, glória a Deus, né? E aí elas foram embora e eu ali, quando eu vi aquela compra, minhas filhas, assim, todo mundo com os olhos desse tamanho. Irmãos, eu fui tirando. Não era compra para uma pessoa que precisa, não era cesta básica, não. Era uma compra de acordo para uma pessoa de posses, tá? Ali era shampoo Elseve, não era 1 e 2 shampoos, eram 4 shampoos daquele grande de 800 ml, que minhas filhas usavam, principalmente minhas filhas usavam aquilo lá. Eram 4 daquele. Creme, que a minha filha tem a pele ressecada e ela precisa passar creme todo dia para poder lubrificar a pele. E 2 dias antes ela tinha me falado, mãe, meu creme acabou, o que eu vou fazer? Eu falei, minha filha, eu não sei. Põe ele virado de cabeça para baixo para ele poder sair tudo que tem lá dentro. Vamos aguardar o que Deus vai fazer. O creme que minha filha usava estava lá. Mas não era pote pequeno, era pote do grande, tamanho família. Irmãos, tudo tamanho família. E não era de 1, era de 2, 3. Chegou na hora das carnes, era carne para tudo quanto era lado. Era carne para o mês inteiro. Não era pedaços de carne de segunda, era tudo carne de primeira. Eu gosto muito de carne de segunda, por falar nisso, gosto mais de carne de segunda que carne de primeira. Mas o que ela trouxe era tudo de primeira. Frangos inteiros. Saúde e paz, Aline. E ali era peça de mussarela. Irmãos, eu nunca vi, nem eu faço uma compra para mim daquele tamanho. Nem eu nunca fiz uma compra daquele tamanho para minha pessoa, tá? Eu não fiz. Mas eu recebi. Irmãos, chegou no final, abraço, minha irmã. Chegou no final de tudo. No final de tudo, o último pacote foi o que mais me chamou a atenção. Lá estava a caixinha com os quatro, como é que falam? Protetores de escova de dente. Que eu tanto ia naquele mercado, olhava e conversava com Deus e falava, ai Senhor, não vou poder levar hoje outra vez, não vai dar. Aquilo meu coração desmontou, naquela ali, a compra toda foi perfeita. Foi uma compra, como eu disse, eu não faria para mim aquela compra. Mas o Senhor mandou fazer para mim aquela compra. Mas o que mais me chamou a atenção foi Deus falar para mim naquele momento, você tá vendo isso aqui? Eu ouvi a tua oração dentro do mercado, eu ouvi
o que você tanto queria e eu te mandei para você guardar as tuas escovas de dente. Tá entendendo? Pois é. É com 4 protetores, exatamente. Ainda tem, né, com 4 protetores. Irmãos, aquela hora eu vi que Deus estava cuidando de mim. Naquele momento eu vi que se nós estivermos dentro do Salmo 1, se nós formos bem-aventurados, como aquele varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Entendeu? Será como árvore plantada. Naquele momento eu me senti como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Eu estava ali, recebendo fruto de não estar envolvida na pecaminosidade desse mundo, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará, apesar de eu não estar trabalhando naquele período, mas o Senhor estava trabalhando por mim. Eu não tinha como trabalhar, não tinha como trabalhar. Quem ia comprar de mim o que eu faço, morando numa favela, principalmente aqui em Maringá? Quem ia dar crédito no meu trabalho naquele período? Não tinha como. Nem espaço para abrir uma máquina de costura eu tinha ali naquele lugar. Em cima da mesa, uma pontinha da mesa era para a gente sentar e comer, no resto era para guardar as panelas. Pia de cozinha eu não tinha. Eu bacia minha roupa e as minhas panelas. Foi assim que eu fiquei durante 9 meses da minha vida. Mas o Senhor me sustentou, por quê? Porque eu rejeitei a roda dos escarnecedores. É fácil fazer isso? Não. Mas é possível. Por amor a Cristo, nós fazemos sem sentir dor no nosso coração. Pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu te digo com todas as letras, o crente em Cristo não passa fome. O crente em Cristo não precisa olhar para a caristia que está. É claro que você tem que ser comedido, você tem que ter inteligência. Se o Senhor te deu uma quantia para você fazer, para você poder ter as coisas, você vai andar dentro daquilo que o Senhor te deu, vigiando para gastar menos do que o Senhor te mandou, porque o que Deus te mandou é perfeito. O que Deus te mandou, meu irmão, não é para estar gastando em porcaria, não. O que Deus te mandou é para gastar no que é necessário. Sabia disso? Até isso nós temos que ter cuidado. Orar ao Senhor quando o Senhor prepara, para não fazer coisa errada, que o Senhor se desagrade. O crente tem que viver desse jeito. Então não pense que vai faltar, não. O Senhor vai suprir. Ele é poderoso para suprir. Quer ver? Vamos para o Salmo 18? Porque quem está no Salmo 1 vai receber as bênçãos do Salmo 18. Você quer ouvir? Ou seria um pouquinho grande, mas vamos lá, tá? Vamos lá. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Quem está no Salmo 1 vai receber isso aqui. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Eu estive nisso aqui. O Senhor não deixou acontecer nada comigo. Eu tive 3 derrames.
O meu ex-marido me vendeu num terreiro lá em Angola para que eu morresse. E o Senhor não deixou eu morrer. Eu tive aqui, eu posso dizer, laços de morte, cordas do inferno me cingiram. Foi feita magia negra para eu morrer com as minhas filhas e nós não morremos, estamos vivas. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei o meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Você pensa que Deus não está te ouvindo? Claro que Ele está te ouvindo. Se você estiver dentro do Salmo 1, você pode ter certeza, até quem está chegando no Salmo 1, Deus escuta, porque sabe o coração. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam. Abaixou os céus e desceu. Olha que coisa linda, Deus abaixa os céus para descer. E a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Que coisa mais linda. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, isso aqui é na criação, irmãos, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Esse é o poder do nosso Deus. Então foram vistas profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Para quem diz que o mundo é uma bola giratória, né, que está voando para o espaço, aqui ó, o mundo tem fundamento, tem coluna. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Eu posso dizer isso aqui. Eu lutei com um inimigo que eu não conhecia, que era mais forte do que eu. Eu lutei contra potestades do inferno na minha vida. E o Senhor me deu a vitória. Aqui, ó. O Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O Senhor sabe, meu irmão. O Senhor sabe a nossa situação. Porque guardei os caminhos do Senhor, Salmo 1, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Você está rejeitando os estatutos de Deus? Você está rejeitando os mandamentos de Deus? Não rejeite. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. É aquela luta pessoal, é a luta com você mesmo. Não, eu não vou fazer isso porque isso desagrada a Deus. Não vou, eu não vou fazer, não vou. E você começa a cantarolar um hino aqui, outro hino ali, né? Entendeu? E você vai dissipando as trevas, você vai vencendo as trevas. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Escuta isso. Com o benigno te mostrarás benigno. Meu irmão, quem você é? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você é benigno? Eu estou colhendo benignidade, sabe de quem? Dos meus pais. Eu estou colhendo o pão que os meus pais lançaram sobre as águas, eu colho eles hoje. Sabia disso?
Para quem diz que não existe hereditariedade, existe. Existe hereditariedade até nas bênçãos. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Vocês estão vendo aí os urubus, né? Aqueles urubus lá do Planalto Central? Pois é, eles são perversos, estão lidando perversamente com o povo. E o Senhor está para mostrar o que eles vão receber. O Senhor vai ser implacável, o Senhor vai ser indomável com esses perversos homens. Anota aí. Porque tu livrarás o povo aflito, aquele povo que está lá dentro daquelas prisões, Deus vai libertar eles. O clamor deles está chegando ao céu. O clamor daqueles pequeninos está chegando ao céu. O sangue derramado ali, de muitos, está chegando ao céu. Erraram por estar naquele lugar, erraram. Não ouviram a voz do Senhor, foram atrás de gente que não deveriam ir. Caíram no laço do passarinheiro. Mas o Senhor está olhando lá de cima e está vendo a aflição deles. E o Senhor vai libertá-los. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai libertar aquela gente. E abaterás os olhos altivos. Essa altivez que está aí, a coisa vai ficar séria. Antes da volta de Jesus. Porque tu acenderás a minha candeia. Abre a tua candeia para o Senhor acender. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Abre o teu coração para o Senhor alumiar as trevas que estão aí dentro. Porque contigo eu entrei pelo meio de um esquadrão. Com Deus a gente entra, a gente passa pelo esquadrão. E com o meu Deus saltei uma muralha. Meu irmão, o Senhor está mandando te dizer essa noite. No meio do esquadrão você vai passar. E com Deus você vai saltar muralhas. Que muralha, irmã Ruth? Já está tão difícil a minha vida. Pois é, essa dificuldade você vai saltar. O Senhor vai saltar com você. Vai ser a dificuldade de comprar a compra do mês? O Senhor vai trazer a compra do mês na tua casa. Está na dificuldade de pagar as contas? O Senhor vai trazer. O Senhor vai preparar. Da onde, irmã Ruth? Nós estamos num momento que ninguém tem dinheiro. O povo não tem dinheiro, mas Deus tem. Deus sabe onde está o dinheiro. Deus faz aparecer o que não existe. Deus faz aparecer aquilo que não existe. Você não crê, não? Você precisa botar a tua fé em ordem, meu irmão. Você precisa crer que o Senhor vai sustentar. O povo de Deus não vai passar necessidade. Então por que nós temos que guardar alimento? Porque é uma ordem, é uma ordenança do Senhor para o povo dele. É obediência. Mas aquele que não tiver para fazer isso, o Senhor vai prover. Quem sabe você está guardando, armazenando para prover o teu irmão? Você já parou para pensar nisso? Quem sabe essa quantidade enorme que você armazenou aí na tua casa, que você está achando, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Porque as coisas não estão acontecendo. Não, meu irmão, aguarda. Já. Aliás, já começou. Já começou. Só vai se intensificar. Mas o Senhor vai usar esse grande estoque que você tem para abastecer teus irmãos. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para os que nele confiam. Você confia no Senhor? Você confia que amanhã o Senhor vai fazer uma obra na tua vida? A obra que você acha que não vai ter condição? Vai. Não, Mônica, fica tranquila porque tem propósito. Tem propósito. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da serva e põe-me nas minhas alturas. Adeste as minhas mãos para o combate.
de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Minha irmã, você está sendo adestrada para o combate? Tá? Você está sendo adestrada para o combate? Os seus braços vão quebrar arco de cobre. Vai. Os teus braços espirituais, com a tua fala, vão quebrar os arcos de cobre que vão cobrir a tua casa. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Você tem o escudo da salvação aí com você? Tem? Então segura aí. Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Meu irmão, você tem que estar firme e forte. Você tem que estar firme e forte. Tá escutando? Tô falando com você. Você que mora aí, nas tuas terras. Presta atenção. O Senhor tá mandando te dizer. Os teus artérios não podem vacilar. Você está sendo preparada para o combate. Está sendo preparado para a guerra. Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas eles não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora com a lama nas ruas. Livraste-me das contendas do povo. Presta atenção. E me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Isso aqui é Jesus Cristo falando. E ouvindo a minha voz me obedecerão. Somos nós que vamos obedecer a ele. Nós somos o povo que não chamamos por ele, mas ele nos fez como seus servos. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. E é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. E é ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua posteridade para sempre. Não perca o teu alvo. Não perca aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Não perca. O Senhor te separou para o combate. O Senhor te separou para a guerra. Que guerra, irmã Ruth? A guerra que já vai acontecer. As guerras dos últimos dias. Nós vamos estar inseridos nessa guerra. Você vai ter que defender o teu povo. Vai ter que ter estratégia. Vai ter que ter visão de águia. Vai ter que ter discernimento de avançar e recuar na hora certa. Irmã Ruth já está me deixando eu nervosa, ou nervoso, né? A senhora está me deixando atribulada. Não estou não, meu irmão. Estou te avisando o que Deus vai fazer. Você precisa somente estar no Salmo 1, para que o Salmo 18 seja uma certeza na tua vida. Você precisa cumprir o Salmo 1, para que o Salmo 18 seja uma certeza na tua vida. Exatamente, depois da batalha me coroará.
exatamente isso. A senhora está ficando louca. Não, meu irmão, eu estou falando aquilo que Deus está colocando aqui mediante a palavra lida. Eu não estou ficando louca. Antes de eu entrar aqui nessa live, eu clamo ao Senhor e eu me coloco na mão dele e eu peço a ele que ele faça de mim um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que ele faça de mim aquilo que ele quer e que eu possa trazer para esse grupo que me escuta, para outros que me escutam depois daqui, que essa palavra tenha entrada e possa frutificar. O Senhor está mandando dizer nessa noite para todos nós: cumpra o Salmo 1. Ande no Salmo 1 e receba as bênçãos do Salmo 18. Nós vamos viver dias de combate. Nós vamos viver dias de guerra intensa. Mas o Senhor nos guardará, porque conosco, com ele, aliás, nós entraremos no meio de um esquadrão. E com ele nós saltaremos muralhas. Você crê nisso? Você precisa crer. E para crer, como é que eu faço, irmã Ruth? Entre no conselho do Salmo 18, ou do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Boa noite, Denise, seja bem-vinda, minha irmã. Presta atenção, fica alerta. Para ter bênção, você tem que cumprir os mandamentos do Senhor e guardar. Agora de novo, está na hora de você observar. Tenha o Salmo 1 na tua mente, guardado. Escreve ele a fogo no teu coração. Escreve o Salmo 1 a fogo no teu coração, para que você possa receber as bênçãos que já estão lá no Salmo 1 e que se complementam no restante da palavra, em especial no Salmo 18. Você vai ver Deus fazer obra na tua vida que você não está pensando e nem imaginando. E a obediência que você tem cumprido, você em pouco tempo vai ver tudo isso acontecendo. Não vai ser por muito tempo, o tempo será pequeno, porque o Senhor já está abreviando os dias para nos resgatar daqui. Ah, irmã Ruth, a senhora é pré-tribulacionista? Não. Nós vamos ver o anticristo vindo, já estamos vendo, ele já está aí. Nós vamos passar por um período com ele, nós vamos ser retirados daqui antes da ira. Antes da ira, o Senhor vai nos retirar daqui. Mas quando vai ser isso? Não vai demorar muito, porque o tempo dele reinar é 3 anos e meio. 3 anos e meio é o tempo dele reinar. Então, por aí você já vê quanto tempo falta para que tudo aconteça, certo? Os selos já estão abertos. Esse ano é o 6º selo que se abre. Então, quer dizer, nós vamos ter as trombetas, nós vamos ver as trombetas tocando. Mas as taças da ira nós não vamos pegar. Em que trombeta a senhora acha que nós podemos ser recolhidos? Acredito que antes dos ais. Acredito, não estou dizendo que é. Eu acredito. Eu posso estar errada? Posso, claro que posso. Mas eu acredito que antes dos ais, nós seremos retirados daqui. Porque lá em Tessalonicenses diz que Deus não nos fez para ira. Enquanto a ira estiver acontecendo aqui, a igreja estará se encontrando com o Cordeiro nos ares. Não se esqueça disso. Tessalonicenses, acho que 4 ou 5, né? Que fala sobre isso. Mas nós veremos o anticristo, nós seremos perseguidos. Pode ter certeza que sim. Lembra de João? Ele viu aquela grande multidão e perguntaram: quem é essa grande multidão? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Espero que não demore nesses 3 anos. Não, ele já está reinando. Eu acredito, Fernanda, que ele já está reinando, ele já reina.
Já está contando os 3 anos. Tem uma irmã que teve uma revelação muito interessante que calha certinho com que aquilo, porque o nosso tempo, nós temos que olhar para a figueira, né? A figueira é a nossa medida. Então nós temos 628 dias para o término da geração da figueira. Entenderam? Para o término da geração da figueira. A figueira é o nosso termômetro. Jesus não deixou para nós os 3 anos e meio do anticristo, não. Ele deixou para nós a figueira. E a figueira já estamos terminando o tempo dela. Mas nós não sabemos se será exatamente após o tempo dela ou se mais um pouquinho depois, né? Porque a misericórdia do Senhor, ela é um elástico, ela dá umas esticadas de vez em quando, por amor a nós mesmos e por amor àqueles que ainda têm que compor o reino dos céus. Mas nós estamos perto, não temos muito tempo. O tempo é pouco. E para nós nos purificarmos, para nós santificarmos a nossa vida, leva tempo. Então, se você não começar agora, será que vai dar tempo? Né? Mas tá bom, irmãos, vamos orar então, agradecer ao Senhor por mais esse dia. Espero que essa palavra fique no profundo da tua alma, no profundo do teu coração. Entendeu? Já tá todo mundo arrastando uma corrente, né? Eu também tô. Jesus vem vindo aí. Jesus vem vindo aí. Não tenho medo. Gente, eu não estou colocando data, eu estou colocando aquilo que está dentro da palavra, aquilo que a gente percebe. São percepções, tá? Pode ser, pode não ser, pode não ser também. Mas são percepções. Olha para o mundo, que jeito que tá. Olha como andar na rua já está se tornando um peso. Vocês sentem peso ao andar na rua? Eu sinto. Eu, quando vou na rua, eu começo a clamar o sangue de Jesus. Eu falo, Senhor Jesus, me cobre debaixo do teu sangue. Nos guarda. Minha filha sempre está de Uber, né, para cá e para lá. E eu estou sempre aqui pedindo por ela. Senhor, guarda minha filha em nome de Jesus. Não deixa o mal acontecer com ela. Livra ela do perigo, do mundo invisível. E o Senhor, se nós estivermos na companhia do Salmo 1, você pode ter certeza. Todas as promessas de toda a palavra vão se cumprir na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso benfeitor, o Senhor é o nosso marido. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos cinge de justiça. O Senhor é aquele que cuida de nós com um carinho extremo, que a ponto de nós nos sentirmos filhos únicos. E eu te peço nesse momento, Pai, pela vida dos meus irmãos, que a tua mão de poder esteja sobre eles, guardando, livrando do mal. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Sê conosco, Senhor, nos ajuda a caminhar no Salmo 1, nos ajuda, Senhor, a receber as bênçãos referente ao Salmo 1, nos ajuda a estar junto a Ti, como aquele hino que diz, bem junto a Cristo, bem junto a Cristo, eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu reino eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador. Mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó
Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir alcançar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei ao meu Rei Redentor. Senhor, nos ajuda a estar bem junto a Cristo. Sê conosco. Guarda os meus irmãos. Guarda, Senhor, os meus irmãos que estão nesse caderninho de oração. O Senhor sabe de todas as pelejas, o Senhor sabe das guerras. O Senhor sabe dos entreveros que cada um tem passado. Mas eu te peço em nome de Jesus, ressuscita o vale de ossos secos, dá pele, dá nervos, dá musculatura, dá pele para aqueles que são das famílias, Pai, que aqui estão, mas estão lá jogados no vale e precisam ressuscitar para a gloriosa graça de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, eu te louvo por tudo, no nome honrado de Jesus, o teu Filho, que vive para todo sempre. Amém e amém. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, eu estou melhor, minha vista já está fechando, tá vendo? Já estou com a vista fechando. A alergia está atacando, mas é isso aí. É normal, normal. Fique na graça do Redentor. Que o Senhor abençoe a todos, firmes até a volta de Jesus. Logo nós estaremos juntos, lá nos portões celestiais. Não se esquece disso. Todos os dias, lembra disso. Nós estaremos juntos nos portões celestiais. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Deus abençoe.